A gente assistiu a versão incompleta de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Hoje você vai conhecer 5 coisas que amamos e odiamos em Homem-Aranha Sem Volta Para Casa. Bom, já fazem mais de 2 anos que Homem-Aranha Sem Volta Para Casa acabou sendo estreado nos cinemas. E sem dúvida, pra quem viveu essa época, sem dúvida foi o auge pra nós fãs do Homem-Aranha. Muita gente que assistiu aquele filme no início acabou literalmente considerando uma perfeição pura. Por ser perfeito, um monte de coisa é linda, é espetacular, é tudo perfeito naquele filme. Mas durante o hype foi se passando, os anos foram se passando, a gente acabou tendo outro olhar. E será mesmo que Homem-Aranha Sem Volta Para Casa ainda continua perfeito? Bom, pensando nisso, eu acabei trazendo esse vídeo aqui. Fala, Chris Blanton, falando aqui, é o Spider, e vamos agora falar sobre os defeitos e as perfeições de Homem-Aranha Sem Volta Para Casa. Então, cheio de enrolação? Vai. Pra gente começar, vamos tirar o elefante da sala. Claramente, uma das coisas que o pessoal mais gostou em ver Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e foi um dos motivos pra gente ter saído de nossa casa da pandemia pra ir ver esse filme, foi claramente o retorno dos nossos Homens-Aranha. E sem dúvida, quando a gente teve o retorno dos nossos Homens-Aranha, e também dos vilões, do William Dafoe, do Alfred Molina, mano, sem dúvida, foi uma das coisas mais espetaculares que todos nós já vivemos. O ver aquele retorno dos aranhas, a redenção, as histórias sendo contadas, as motivações, o desenvolvimento, a interação, aquilo tudo foi lindo e maravilhoso. Foi literalmente um abraço pra nós fãs de Homem-Aranha, seja do Tobey, do Wendell ou do Tom Holland. Mas claramente, uma das coisas que é o maior defeito desse filme é sem dúvida porque ele é o terceiro filme que desenvolve o Homem-Aranha de Tom Holland. Nós tivemos que passar pro Homem-Aranha de Volta lá, Homem-Aranha Longe de Casa pra chegar em No Way Home pra ele se tornar o Homem-Aranha. Sendo que já tava mesmo que mostrado que ele já era o Homem-Aranha desde Guerra Civil, mas acabou que era grande mentira e que ele ainda era só um moleque. Vai lá, enfia no seu... A gente precisou ver 3 filmes pra gente chegar no final, pra gente precisar de outros Homens-Aranha, pra aí sim ele virar o Homem-Aranha. E até mesmo gera uma dúvida, será mesmo que foi necessário os Homens-Aranhas retornarem para amadurecer um menino? Porque se for pra pensar, o Tom Holland participou mais de 6 filmes, participou nos seus 3 filmes principais, e ainda mais nos seus outros filmes, que eram Vingadores Ultimato, Guerra Infinita e Guerra Civil. E aí, só no terceiro filme que ele vai amadurecer? Essa é uma pergunta que o pessoal fica falando muito sobre esse terceiro filme. O que é algo a se pensar? Uma das coisas que não tem como se falar também é, obviamente, o amor envolvido nesse filme. Sem dúvida, o amor que tá envolvido nesse filme, principalmente sobre o Peter e também a MJ, e também sobre a relação dos Homens-Aranha, sobre suas namoradas, esposas também que tem no seu universo, uma coisa muito boa. Vários detalhes, referências que eles acabaram buscando foram muito boas e foram muito gostosas de a gente ver. Mas convenhamos que o amor, principalmente que o Tom Holland tem pra MJ, foi um amor que é literalmente do nada, se a gente for parar pra perceber. A menina conheceu o Homem-Aranha e já começou a ter um amor ardente, resplandecente, como se fosse o amor mais lindo do mundo. Tipo, é literalmente como se fosse o Andrew Garfield e a Gwen Stacy no segundo filme, só que em um dia só. Que é uma coisa que, se você for pra analisar, é bom, mas quando você analisa bem, é bem estranho. Uma das coisas que nós amamos, novamente, desse filme foi, novamente, as referências. Muitas referências que acabaram passando durante o filme foram muito gostosas e a gente conseguia pegar. Muitas referências que o roteirista, o diretor acabaram colocando foram muito bem executadas e muito bem colocadas. Mas existem certas referências que, literalmente, é uma das coisas que nem precisava ser colocada. São referências onde aparece que, mesmo se colocasse no filme, não ia fazer diferença nenhuma, mas para o momento que a gente estava vivendo, era necessário que a gente tivesse aquela referência para agradecer uma certa massa que estava querendo ver aquele filme. E não me entendam mal, todas as referências que, pelo menos que eu assisti o filme, são muito boas, eu gosto pra caramba das referências, mas é um problema onde o pessoal reclama bastante, que são essas referências que não levam a lugar nenhum, e que mesmo se você tirasse, não faria diferença nenhuma do filme, mas uma certa massa, no caso, nós fãs, poderia fazer uma diferença, pois se conecta com outros universos dos outros Homens-Aranha. E uma das coisas que também nós amamos novamente esse filme é, sem dúvida, o seu ritmo. O seu ritmo do filme, mano, independente do que você gosta do filme do Homem-Aranha ou não, você percebe que aquele filme é literalmente 2 filmes que, a partir de um certo ponto, você percebe a diferença. É 2 ritmos que são contados naquele filme, e quando aquilo acontece, você se vê, tá, isso aqui já se foi, agora é outro filme, é outro ritmo que eles estão seguindo, que é literalmente uma coisa mais incríveis, é literalmente um ritmo muito bom, e até mesmo que é invejável a gente ver esse ritmo sendo colocado na tela dos cinemas. No início do filme, é literalmente o ritmo de Homem-Aranha Longe de Casa, mas a partir de um certo momento do filme, ali você percebe que já é outro filme, e que é sim, Homem-Aranha Sem Volta Para Casa, que é literalmente outro filme, e poderia até dizer que é outro Homem-Aranha que a gente tá vendo na tela dos cinemas. Mas é claro que também uma coisa que é bem, que o pessoal não gosta do ritmo desse filme, é o quê? Que eles aclamam muito o ritmo do filme, é muito bom, isso não tem como se negar, mas é uma coisa que eles não gostam muito, é do que a história acaba sendo contada. Muitas coisas que o pessoal acabou falando, umas coisas negativas do Homem-Aranha Sem Volta Para Casa, é obviamente sobre as respostas e perguntas em aberto
aberto que acabam sendo deixadas. Como, por exemplo, uma das coisas que eu vi o pessoal reclamando, não reclamando, mas dando um espetinho, por assim dizer, nesse filme, era claramente os problemas. Um dos maiores problemas que tinha o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa era como o Peter Parker vai resolver isso, como o pessoal vai interagir com isso, coisa assim do tipo. E acaba que quando tem essa cena pra como ele vai interagir com o pessoal, como vai ser o público, como ele vai resolver esse problema, é resolvido assim. É rápido, é direto de uma forma idiota pra gente esperar tanto tempo pra ver uma coisa simples ser resolvida só pra depois ter o fanservice. Sou um ótimo advogado. Mas o problema em si deixa até mesmo com dúvidas. É sim ou não uma boa solução? Deu certo sim ou não? É uma coisa que até mesmo na versão estendida acrescentou, mas até na versão estendida acabou deixando a desejar. E que é uma coisa que o pessoal reclama bastante. E claramente, uma das coisas que o pessoal mais gostou desse filme é, sem dúvida, que eu acabei falando isso no vídeo, que é realmente o desenvolvimento que deu pra esse Homem-Aranha. Quando a gente assiste essa trilogia, muita gente, quando acabou assistindo o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, até mesmo eu, quando dou o meu depoimento aqui, a gente acabou falando, mano, é literalmente, quando você vê esse filme, você percebe que os 3 filmes são literalmente uma história de origem sendo contada. E que é uma história de origem que é meio controversa para muitos fãs do Homem-Aranha. Mas você acaba vendo no final do 3º filme que ali sim se tornou um Homem-Aranha. Se tornou uma versão muito boa do Homem-Aranha. E agora sim estabeleceu a versão oficial do Homem-Aranha do MCU. E trouxe uma versão que nessa próxima trilogia tem tudo para superar qualquer trilogia de todos os filmes super-heróis. E arrisca até mesmo a dizer a própria trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Mas pra mim sempre vai ser o melhor, então deixa pra lá. Mas uma coisa que o pessoal acabei falando, obviamente, desse filme, não é obviamente sobre o Peter Parker. E não é sobre o desenvolvimento, mas é sobre o CGI. Muita gente, se você viveu o início de No Way Home no filme, você sabe, ou caso você não sabe, a gente assistiu a versão incompleta de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. No caso, a versão não finalizada. Tanto que até mesmo quando saiu algumas notícias falando sobre No Way Home, tanto que eu até mesmo trouxe essa notícia, falando que eles estavam pensando em adiar esse filme pro próximo ano, pois os efeitos visuais não estavam 100% terminados. Mas acabou que mesmo assim, eles lançaram. E na época que nós assistimos, eu falo desse Nesse próprio, o hype que nós estávamos tendo, a gente nem se deparou com CGI. Eu vi que muita gente reclamou, por exemplo, familiares até mesmo reclamaram da cena do 99 salvando a MJ. Quando ele pousa, você percebe que é um CGI. Quando ele aparece no portal, você percebe que é um CGI. Quando ele sai daquele portal. E que é uma coisa que o pessoal percebeu muito. E a gente viu literalmente uma versão não finalizada. Só meses depois, que aí sim, uma versão mais polida, coisa assim do tipo. E melhorou até mesmo na versão estendida. Mas é uma coisa que o pessoal reclama e que é uma coisa que a gente tem que acordar. Tem muita cena de CGI que é realmente desnecessária. E obviamente, uma das coisas que mais amamos em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é obviamente sobre os vilões. Muitos vilões que acabaram aparecendo lá. Homem-Areia, Electro, Duende Verde, Alvo de Bolina, Homem-Aranha. Nossa, um monte de gente que apareceu nesse filme, os vilões. Muita gente gostou da participação, principalmente do Electro. Quando você vê o Electro de Espetacular Homem-Aranha 2 e vai pra esse Electro de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, é outra pessoa. A gente pode até falar que é uma variante, como eu acabei falando nesse vídeo. É uma variante, a gente percebe que, obviamente, alguns vilões eles não queriam mexer muito, porque era perfeição demais, então eles não queriam mexer muito, né, Dr. Octavius? Mas, obviamente, tem uma coisa que eles respeitaram muito seus personagens. Mas acabou que, literalmente, a trindade que apareceu foi, obviamente, o Duende Verde, o Dr. Octavius e o Electro, que literalmente deram um show desse filme. Mas é claro que uma das coisas que o pessoal mais reclamou também é sobre os vilões. Como você sabe, nós tivemos um quinteto sinistro, mas muita gente obviamente queria ver um novo vilão único para esse Homem-Aranha. Tanto que é uma coisa que eu mesmo reclamo sobre o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, é que eles precisaram de outros vilões, de outras franquias que já eram perfeitos, sendo que os vilões de Tom Holland também são bons, só a motivação que é meio controversa. A gente poderia ter visto um outro vilão sendo adaptado que seria diferente, quem sabe até mesmo mostrar que o Mistério não morreu, quem sabe ter aquela cena descartada, onde literalmente o Mistério matou a Tia May, em vez de ser o Duende Verde. Eu não nego nada que o Duende Verde poderia, sei lá, fazer um caos, destruir, ou até mesmo ajudar a matar a Tia May. E aí sim ia completar o sexteto sinistro que tanto a Sony estava planejando desde 2014. Tanto se você até mesmo quiser ver esse vídeo sobre como a Tia May iria morrer pelas mãos do Mistério, eu já fiz esse vídeo sobre as cenas deletadas, no caso, o material descartado de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E esse vídeo tá lá na tela final. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Lembrando que isso daqui não é uma opinião minha, foram opiniões que eu vi de outras pessoas que falaram sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e eu decidi trazer esse vídeo para você. Comenta aí embaixo se você concorda ou quer acrescentar mais pra gente continuar, quem sabe, com essa saga, e ainda mais, se inscreve para receber mais novidades e outras peças do Homem-Aranha. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e eu te vejo então num próximo vídeo. Um beijo, abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your